Aqui com a gente, um amigo querido, pastor da Nova Vida de Jacarepaguá, pastor Ednei Ferraz, que vai assumir aqui o púlpito, vai trazer uma palavra que vai abençoar você, vai impactar você. Tem uma novidade também que ele vai contar, né, como é que Deus o tem usado nesse contexto, e quem sabe você vai sair daqui levando essa coisa boa que ele vai também contar aqui para você. Então, sobe aqui, Ednei, Deus te abençoe, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, gente. Prazer estar aqui com o pastor Carlos, Débora, os queridos amigos e com vocês. Viemos aqui compartilhar a adoração, né, irmãos? Que bom estarmos aqui. Algumas pessoas que a gente já conhece da escola, Avance, e alguns que a gente já aí nos encontros a gente está junto. Muito bem, o livro, pastor Carlos, me presta só o livro. Eu vim aqui também, gente, além de compartilhar a adoração com vocês, da gente celebrar juntos, eu vim aqui já da outra vez também lançar um livro, A Pessoa da Graça. Hoje eu vim lançar meu segundo livro, Pessoas Curadas, Histórias Mudadas, e um tratamento para a alma. Deixa eu contar para vocês um pouquinho de como surgiu esse livro na minha vida. E ontem eu estava participando de uma conferência que o nome é 30 Semanas, onde a gente aprendeu muitas coisas a respeito de um trabalho de tratamento em 30 semanas. Bom, esse é outro assunto. E eu estava lembrando de como Deus vem tratando ao longo da minha história questões da alma. Eu estou convencido, gente, de que uma das maiores dificuldades que nós temos, ela não está relacionada com questões espirituais primariamente. Deixa eu explicar o que eu quero dizer a vocês. Todas as questões espirituais foram anuladas em Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Se você é um filho de Deus, se você é uma nova criação em Deus, todas as maldições foram anuladas em Cristo Jesus. No entanto, eu e você vamos precisar, ao longo da nossa jornada, assimilarmos a cultura do reino de Deus, ou seja, aprendermos a viver de acordo com aquilo que Deus diz que eu sou e você também é. É cultura do reino de Deus, ou seja, aprender a falar como Deus deseja que você fale, aprender a olhar para a história da tua vida a partir da perspectiva de Deus. Gente, o diabo não é primo da mentira, ele é pai da mentira. Então ele vai se articular de todas as formas para mentir ao seu respeito. Ele vai mentir a respeito de você, ele vai mentir a respeito das outras pessoas, e ele vai mentir a respeito das circunstâncias da sua vida. Então o tempo todo ele está fazendo isso, armando, articulando, batalhando o tempo todo para anular aquilo que Deus já garantiu para você. E aí há uma pergunta que às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo: pastor, eu sou cristão, mas eu percebo que a minha vida não flui em determinadas áreas. Por que sendo cristão e recebendo essa palavra que Jesus já levou todas as maldições na cruz, mesmo assim eu vivo uma vida aquém daquilo que esse discurso, que essas frases, que as canções que ministramos na igreja dizem e declaram para a gente? O que é que está acontecendo? Então, gente, eu acho que a gente precisa olhar para as questões da alma. Satanás é pai da mentira, e ele vai mentir, tentando violar o nosso entendimento, a nossa capacidade de viver de acordo com aquilo que Deus diz que é o plano dele para a minha e para a sua vida. Você crê que Deus tem planos bons? Deus tem planos bons e nós vamos vivê-los em nome de Jesus. Isso não significa a ausência de desafios. Esse é um discurso que eu gostaria de até dizer aqui para vocês, mas seria uma baita de uma mentira, né? Nós somos desafiados, a vida é um tremendo desafio. A vida nos desafia todos os instantes.
Você vai sair daqui oxigenado com essa palavra, como a gente tem usado a expressão, né? Aleluiado com aquilo que Deus já fez, com as canções, deixaram você arrepiado, né? Você disse, é isso mesmo, é dessa forma que eu preciso viver. Mas amanhã o trânsito não para por isso, os desafios no seu trabalho não param, aquela vizinha chata não vai parar de ser chata. Bom, até pode, né? Quem sabe, um milagre, mas a tendência é que ela continue lá, os desafios da chuva, até que as manilhas sejam colocadas aqui, talvez você tenha aí 1 mês, 2 meses ainda de desafios. Bom, eu estou usando isso para dizer a você que nós somos desafiados o tempo inteiro. E esse livro trata a respeito disso. E eu começo a trabalhar no primeiro capítulo a respeito de quando perceber que eu preciso de ajuda. Gente, nós temos uma tendência enorme, todos nós, absolutamente todos, alguns reconhecem e outros não, em colocar assim, uma espécie de roupagem para sobrevivermos nossas vivências. Eu não estou psicologizando a fé não, tá, gente? Eu acho que a psicologia é um instrumento importante, mas eu vou ministrar como pastor aqui esta manhã. Mas a tendência é que eu e você, a gente vista uma roupagem para sobreviver aos desafios. Com isso, há uma grande probabilidade da gente engavetar algumas histórias, da gente jogar por debaixo do tapete outras histórias. Deixa eu dizer uma coisa, só as coisas que são trazidas à luz vão receber cura. Aquilo que você pensa que está tudo jóia, eu encontrei uma maneira de sobreviver, eu encontrei uma maneira de lidar com a minha luta, sabe, com aquilo que eu fui violado no passado. É claro que nós temos um esforço para continuar a viver, mas eu creio, irmãos, que há um poder sobrenatural de cura, e a cura de Deus não adoece você. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Deus não traz amnésia a você. Deus não faz você esquecer de tuas vivências, sejam elas boas ou ruins. O que Deus faz é lhe dar uma capacidade além da sua de sobreviver a isso. Amém, gente? Você crê que Deus pode fazer isso? Isso aqui é a minha aguinha. Deus pode fazer isso com você. Diferente, chique. Né, gente? Bacana. Essa água acho que é ungida, hein? Então vou falar com mais intrepidez depois de beber. Deixa eu começar a falar... antes de começar aqui diretamente, eu estou andando com uma turminha mais jovem, eles têm dito para mim o seguinte, pastor, você precisa ser mais intencional, as pessoas precisam te seguir, né? Eu vi aqui o pastor Carlos falando, né, da importância das pessoas seguirem a igreja no Instagram. Abre aí, querido, o nosso primeiro slide aí, deixa eu ver aqui, para frente, né? Me ajuda aí a galera da mídia aí. Abre para mim aqui. Já está ligado, está no verdinho aqui ou não? Tá ligado. Ah, sim. Ok. Isso, gente. Isso aí, gente, eu agora estou entrando nessa vibe aí, como diz a garotada, né? Eu não era intencional nisso. Eu falo, pastor, olha, Deus tem te dado coisas importantes que eu acho que você precisa comunicar. Eu vou gastar 1 minutinho para você pegar o teu celular aí. É só agora, depois você vai desligar, hein? Amém? Tá comigo? Quem está comigo aí, diga aleluia. Você vai pegar aí e vai me seguir lá, @pastor Ednei Ferraz. E eu estou sendo intencional de toda semana produzir 2 vídeos, compartilhando aquilo que Deus tem dado. Eu tenho falado nesses dias muito sobre tópicos do livro, mas muita coisa que Deus tem dado, tem trabalhado, eu estou compartilhando, e quem sabe isso vai abençoar a tua vida e pode abençoar a vida de outras pessoas. Segue lá, diga para o teu irmão, segue o pastor lá, irmão. Tá bom? Eu quero ver o negócio bombando quando eu chegar em casa, hein, gente? O negócio vai ser poderoso, hein? Coloca lá com os jovens lá para bombar esse negócio, hein? Amém, gente? Deixa eu contar uma história agora. Você já fez aí dá esse tempinho para você fazer, isso é importante. Muito bem, gente. Deixa eu contar uma história que foi o início
de eu começar a perceber o que Deus estava querendo ministrar ao meu coração a respeito de cura interior. Porque esse livro, além de outras questões, ele trata sobretudo de cura interior. Eu sou filho caçula de uma família de 3 filhos, né? Eu tenho 2 outras irmãs, uma com 1 ano de diferença e outra já com, acho que 8 anos de diferença. Sempre fui muito amado, percebia isso com muita facilidade. Mas minha mãe sempre me contava uma história. Ela dizia que quando ela engravidou de mim, ela tentou o aborto por algumas vezes, né? E o motivo que ela dava é que ela não queria ter uma outra menina e havia a possibilidade de vir uma outra menina. Ela não tinha controle, como ninguém tem controle disso. Então ela fez tudo o que há 51 anos atrás, já descobriram a minha idade, né? Há 51 anos atrás se fazia. Ela bebeu todos os chás que indicaram para ela, né? E na época havia também uma benzedeira, por mais estranho que pareça, essa benzedeira também era alguém que fazia aborto, né? E tinha lá uma clínica clandestina de aborto. Depois de várias tentativas e não teve sucesso, dos chás que indicaram para ela, ela decidiu ir numa clínica dessas de aborto clandestino. Ok, ela então, como uma mulher do lar, como era comum há 51 anos atrás, não tinha independência, autonomia financeira, ela precisou falar com o meu pai. Então disse ao meu pai que o desejo dela era fazer o aborto, porque ela não tinha condições de ter mais um filho, e deu lá os motivos. Muito bem. Meu pai, de forma muito contrariada, disse o seguinte: olha, eu vou deixar o dinheiro aqui na mesa, mas eu quero que você saiba o seguinte: eu não aprovo essa sua decisão. Minha mãe é uma baixinha mineira, brava toda a vida. Então, meu pai não tem muito controle sobre ela. São vivos ainda. Meu pai tem 87 anos e minha mãe 80 anos. Muito bem. Ela então decidiu e ele lá deixou o dinheiro e foi para o trabalho dele. Ela disse que acordou naquele dia, com tudo planejado para ir à clínica clandestina de aborto. Ela não sentiu desejo de ir pela manhã, era quando ela havia se organizado para ir. Bom, passou o dia também à tarde, ela não conseguiu ir. Passou aquela semana, ela não foi, passou outro mês, e aí passaram-se os meses e eu nasci. Diga aleluia. Dá para perceber, né? Gente, minha mãe sempre contou essa história. Nunca me causou nenhum tipo de estranheza isso. Nunca me machucou. Eu nunca me senti despreterido, colocado de lado. Pelo contrário, eu acho que ela tinha uma vaga lembrança do que ela havia planejado. Então ela, em certo nível, até me mimou um pouquinho mais. Ok. Um dia eu estava recebendo uma ministração, talvez como essa que eu estou fazendo a vocês aqui. O tema da ministração era cura interior. E quem estava ministrando disse o seguinte: deixe Deus trazer lembranças ao teu coração. Deixe Deus trazer à luz situações que talvez estejam engavetadas ou colocadas debaixo do tapete. Deus quer curar a tua vida e desatar definitivamente a tua história. E quando eu conto isso, gente, até hoje, eu fico arrepiado, porque Deus me trouxe a lembrança, a narrativa de Mamãe Nadir. E eu lembrei daquilo e eu falei: gente, o que Deus quer falar comigo a respeito disso? Eu sempre me senti amado, não tive problema com isso. Aí Deus ministrou o meu coração, e entenda bem, eu não quero colocar isso aqui doutrinariamente, eu estou contando a minha experiência, e talvez a minha experiência jogue luz à sua vida, em alguma área. Deixe o Espírito Santo falar com você, amém? Fale para quem está ao teu lado: deixe o Espírito Santo falar com você. Ao ouvir aquela ministração, Deus me trouxe a lembrança que nada que eu começava a fazer eu levava à frente. Eu parei na ocasião na 7ª série do 1º grau. Quem lembra dessa nomenclatura? Isso revela a tua idade. 7ª série.
Eu começava a ler um livro, empolgado em lê-lo, e começava nas primeiras páginas e abortava a missão. Qualquer curso que eu começava, abortava a missão no meio do caminho. Deus disse: você é um filho, mas existem mentiras espirituais que estão sendo lançadas, e você, sem perceber, está absorvendo tais mentiras com força de verdade. E ao absorver essas mentiras com força de verdade, Satanás tem anulado em você aquilo que Deus está planejando para a tua vida. Eu disse a vocês logo no começo da nossa conversa, Deus tem planos bons para nós. Agora, você acha que o inimigo de Deus, e automaticamente o seu inimigo, ele está satisfeito com os projetos de Deus para a sua vida? Claro que não. Então ele vai fazer tudo para anular isso. Gente, interessante. E Deus trouxe isso ao meu coração. E de repente, eu fiz uma oração: Deus, eu repreendo toda mentira que tem chegado ao meu coração com força de verdade. Eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Posicionalmente, eu já tenho a vitória da cruz. O Senhor garantiu. Eu não tinha capacidade de fazer, o Senhor fez por mim, e eu acessei essa verdade pela fé. No entanto, eu não amadureci nessa fé. Eu não assimilei a cultura de alguém que já venceu. Deixa eu dizer a você que está aqui nos ouvindo, você talvez esteja vivenciando alguma coisa na sua vida que parece que está se repetindo de forma geracional. Aí você se indaga, muitas vezes se atribula dizendo: Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Aonde eu estou errando? O que é que eu preciso reparar? Quais são as brechas que eu preciso fechar para que o Senhor flua na minha história? Deixa eu dizer, talvez, o que você precise fazer é começar a amadurecer na verdade de quem você é, a aprender, a viver aquilo que Deus já garantiu para você. A gente vai conversar um pouquinho, e esse é um manual que vai te ajudar a desatar nesta área, em nome de Jesus. Gente, a primeira frase é importante. Deixa eu virar para cá. Saia do lugar da frustração, saia do lugar do coitadismo. Ei, você não é coitado, você é filho de Deus. Amém? Diga assim: olha, a tua história não lhe faz um coitado. Você é um filho de Deus. Com isso, eu não estou desdenhando sua dor. Eu não estou anulando tua história. Eu não estou dizendo que suas vivências não foram difíceis. Eu estou dizendo que em Deus a sua história está sendo reescrita. Amém, gente? Então você não é um coitado, você não é um frustrado. Ah, eu perdi tantas oportunidades na minha vida, pastor. Eu acho que o meu ciclo, produtivo já se foi. Você está vivo? Quantos vivos temos aqui? Então, se você está vivo, teu ciclo produtivo ainda continua. Você vai gerar filhos, diga aleluia. Ih, não, pastor, passa essa. Não, espiritualmente, irmãos, a cada conquista nossa é um filho. Isso aqui é um filho meu. Então você vai gerar, mesmo que seja isso. Amém? Me fizeram muitas promessas e não cumpriram. Aí você se enclausura numa frustração. Quantas pessoas estão hoje ressequidas no seu interior, estão sem produzir mais para Deus, porque foram frustradas, me fizeram promessas, muitas promessas, e não cumpriram, promessas ministeriais, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, sejam eles amorosos, no sentido conjugal mesmo, no sentido de amizades, e então você entrou no lugar, se aprisionou no lugar de frustração. Se você se identificar, irmãos, deixa Deus tratar você. Nós estamos numa manhã de cura,
E o Espírito Santo quer curar a sua alma, porque se Ele curar o teu interior, irmãos, deixa eu dizer uma coisa que eu gosto, uma frase que tem estado comigo há décadas: se Deus cura por dentro, as coisas se estabelecem por fora. Tudo começa por dentro. Nosso maior adversário está dentro de nós. Se eu vencer, irmãos, as minhas incapacidades, as mentiras de Satanás na minha vida, a minha vida vai fluir em nome de Jesus. Me usaram ministerialmente, olha só, gente, me usaram profissionalmente, me usaram sentimentalmente. Deus te chamou para que você dê fruto. Não para que você fique enclausurado, fechado, aprisionado em mentiras. Satanás vai mentir a respeito de você, e mentiras satânicas vêm adornada com sentimentos. Mas eu estou sentindo, é mais forte do que eu. Ei, você não vive pelo que você sente, você vive pelo que você crê. Você não luta com armas naturais mais. Por quê? Porque você não é um indivíduo natural. Amém, amados? Você é alguém espiritual. Então o teu olhar é diferente para as coisas. Enquanto todos estão olhando a tragédia da história, você está olhando o que Deus acrescentou para você. Existem duas formas, irmãos, ou duas maneiras de encarar as crises da vida. Existem pessoas que vão encarar as crises, as perdas, as frustrações e tantas outras coisas que somos acometidos ao longo da nossa história. Alguns vão paralisar, alguns não vão mais frutificar, não vão crescer, vão lembrar detalhes trágicos daquilo que aconteceu com você. E outro grupo serão aquelas pessoas que vão pegar tudo o que aconteceu como uma experiência e vão viver a vida de uma forma mais sábia, de uma forma mais frutífera, de uma forma abençoadora. De qual grupo você quer fazer parte? Você precisa responder isso. Mas é mais forte do que eu. Deixa eu declarar uma palavra para você. Não há nada mais forte em você do que a ação do Espírito Santo na sua vida. Não há nada mais forte. Agora, os sentimentos, eles vêm com uma força absurda de verdade. Você pensa que vai morrer. É como uma crise dessas que nós temos visto por aí, as crises psicológicas, as pessoas, fobias, né? Fobia social, pessoas que têm pavor de estarem em lugares fechados, parece que você vai morrer, parece que as coisas vão acabar, vai tudo cair em cima de você. Assim Satanás age, vem com uma força absurda de verdade. Deus chamou para que você dê fruto. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não pense inicialmente em frutos ministeriais. Quando olhamos para essa palavra, nós pensamos: o que é que eu posso produzir? Em que ministério eu posso entrar? Isso tem um lugar, não é hoje. Eu não estou falando disso hoje. Eu estou falando do fruto advindo de uma relação de intimidade com Deus. O que é que eu estou produzindo como consequência de uma relação íntima com o Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo está produzindo em mim, apesar das minhas lutas, apesar das minhas vivências, apesar das minhas decepções, apesar das minhas traições, apesar das minhas dores? O que é que Deus está produzindo em mim? E Deus nos desafia a darmos fruto. Por quê? Porque você é morada do Espírito Santo. E se eu permitir, irmãos, Ele vai lançar o bálsamo curador na minha e na sua história. Amém? Deixa eu terminar a história, né? Por que eu lembrei disso, né? Parece que a história ficou interrompida no meio do caminho. Então minha mãe, ela tentou e não conseguiu. E eu lembrei dessa história lá na ministração. E tudo que eu começava parava. E depois o que aconteceu? Eu fiz a oração e dizendo: Deus, eu vou viver aquilo que o Senhor tem.
Deus, eu peço discernimento, eu peço que o Senhor agora abra meus olhos espirituais, desobstrua meus ouvidos, renove minha mente para que eu me movimente a partir do discernimento do que está acontecendo. Então, todas as vezes, a partir daí, que algo interrompia a minha jornada, eu pedi: Espírito Santo, renova minha mente, desobstrua meus ouvidos, abra meus olhos espirituais para que eu veja. E Deus começou a ministrar na minha vida: peraí, você não é isso, eu tenho para você planos bons. E eu comecei a repreender todas as vezes que eu parava de ler um livro pelo meio do caminho. Eu disse: não vou parar em nome de Jesus, mas me dá um sono, eu não aguento, pastor. Eu parece que as letras vão me ninando, eu durmo. Irmãos, eu comecei com uma sede voraz de leitura, e não parei na 7ª série, diga aleluia por isso. Aí eu completei a 8ª e completei o 1º grau, lembra disso, né? Você lembra? O 1º grau, o 2º grau, aí eu me formei, estudei. O que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu estou dizendo isso é que nossas histórias mudam, pessoas curadas, histórias mudadas. Deus vai mudar a sua história, porque a cura do eterno vai alcançar você. Eu não preciso de cura não, eu estou legal. Irmãos, se é humano, se você é humano, você precisa de cura. Eu coloquei um vídeo ontem no meu Instagram, aquele que você acabou de seguir aí agora, amém? Que eu falo justamente da esponjinha. Sabe aquela esponjinha que você lava a louça? Pode lavar qualquer outra coisa, mas que lava a louça. Com o passar do tempo você precisa substituir essa esponjinha. Existem pessoas, aquelas mais econômicas, que vão jogar água fervendo nessa esponjinha. Sim ou não? Para ela durar mais uma semaninha. Quem faz isso levanta... Não precisa não. Irmãos, quando eu estava ajudando minha esposa a lavar a louça... Quantos homens aí ajudam a lavar a louça em casa aí, irmão? Seja verdadeiro, hein? Você está no ambiente santo, hein? Aleluia. Eu comecei a pensar nisso. Nós somos, na nossa história, esponjinhas. Nós vamos absorvendo, você percebendo ou não. Tem hora que a gente olha para a esponjinha, tá limpinha, filha. Tá não, você já usou 15 dias, esse negócio já está todo infectado, né? Joga fora. As esposas não falam assim, gente? Não é por aí? Ou joga uma água fervendo, não dá, o negócio já está puído, lá já está se derretendo. E os homens, não, filha, dá para usar mais uma semana. E assim é a nossa vida, se a gente não substituir isso, se a gente não jogar luz a isso, nós vamos vivendo e sobrevivendo e encontrando alternativa para viver. Deus não quer apenas que você sobreviva, Deus quer que você cumpra um propósito. E para que você cumpra propósito, você precisa estar curado. Pessoas curadas, aí sim histórias são mudadas. Enquanto não houver cura, agora, tem que haver o holofote do Espírito Santo na sua vida. Primeiro capítulo desse livro eu falo, você precisa de ajuda. Quando eu me enclausuro dizendo, eu não preciso, é o primeiro sinal de que você precisa de ajuda. Você não é um super-homem, você não é um super-herói, você não é uma heroína, você absorveu histórias, você está sobrevivendo a elas. O que você precisa é de cura para a tua vida desatar. Talvez você esteja há 1 década, 2 décadas ou a mais vivendo a vida cristã e a experiência da fé, e a vida não flui. Por quê? Porque existem histórias que estão travando você. Eu vim aqui essa manhã para declarar em nome de Jesus que a luz do Espírito Santo vai entrar no teu interior. E quando a luz entrar, a cura vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Você diz amém a isso? Ora a Deus, dê fruto. Fruto é, amados, a minha relação com Deus. Não é fruto ministerial, não é o que eu faço. Cuidado para você não fazer para Deus sem Deus. Escute essa. Cuidado para você não fazer para Deus
sem Deus. Deus chamou para um tempo de intimidade, não para um tempo de ativismo. O que eu faço é fruto de uma relação íntima com o Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você vai trabalhar para Deus, eu sei que Deus tem propósitos lindos para a sua vida, mas antes, Deus quer tratar o teu interior. Eu lembro que há décadas atrás, pastoreando em Campo Grande, uma irmã chega na igreja, muito sequelada na vida conjugal, dizendo: pastor, eu apanho do meu marido já há muito tempo. Eu vivo uma vida miserável em muitos aspectos, mas esse é o ponto, assim, muito grave da minha vida. Mas eu sou serva do Senhor. Eu quero trabalhar para Deus. O que o Senhor tem para mim aqui? Olha, eu faço qualquer coisa. Eu varro na igreja. Eu sou mulher de oração. Eu gosto de evangelizar. O que o Senhor tem para mim aqui? Eu disse: irmã, eu tenho um banco confortável para você sentar. Mas pastor, eu sou uma obreira da casa do Senhor. Deus quer tratar você, minha irmã, e não é com o ativismo. Eu sei, irmãos, que todos nós queremos pertencer. O sentimento de pertencimento é algo inerente ao ser humano. Eu sei disso, mas Deus primeiro quer tratar você, quer tratar o teu interior, quer fazer você desengavetar suas histórias, para trazer luz. Sabe para quê? Para que você não começar e parar no meio do caminho. Quantas pessoas estão começando e parando no meio do caminho? Você não é daqueles que retrocedem. Nós somos dos que vamos avançar até alcançar o alvo. Amém? Se é desse aí, amém. Se você não era, a partir de hoje você vai ser, em nome de Jesus. Ora, Deus, não consigo me livrar de muitos pensamentos dolorosos. Esse é um sinal que você precisa de cura. Irmãos, não é uma dor temporária, não é uma tristeza ocasional. Não pensem que na vida você não terá embates. Não pense que na vida você não terá tristeza. Não, você aprenderá com o apóstolo Paulo que você terá a alegria do Espírito Santo na tristeza, no desafio. Eu estou me referindo a pensamentos recorrentes, insistentes, que aprisionam você, limitam tuas relações, sejam relações com você mesmo, com Deus e com as outras pessoas. Deus quer curar a relação das pessoas com Ele. Quantas pessoas foram feridas em igreja, gente? Quantas pessoas foram magoadas ministerialmente? Quantas pessoas, irmãos, foram colocadas de lado? Quantas pessoas estão com o coração ferido? Ei, a sua relação com Deus precisa ser curada, para a tua vida fluir. Não adianta ir à frente. Em Deus é degrau por degrau. Você não sobe aqui, você até poderia subir esses 3 degraus, né, pulando. Ok? Mas em Deus, você precisa subir o primeiro, o segundo, o terceiro e chegar aqui na plataforma. Em Deus é assim. Sabe, eu tenho sonhos, pastor, eu sei que Deus me chamou, e quantos de vocês eu estou olhando aqui, percebendo, irmãos, porque essa igreja do Senhor não é uma visão que eu estou tendo apenas uma percepção de que onde os filhos de Deus se reúnem, planos de Deus são ministrados. Deus tem planos, irmãos, tem gente talentosa aqui nesse lugar, tem gente cheia de Deus. Tem gente que enquanto eu estou ministrando aqui, estão aí pensando: olha, se eu estivesse lá ministrando, eu ia por esse lado. Isso é uma bênção, é? Não fico chateado, não. Ok, gente? Por quê? Porque Deus tem algo em você, e para que Ele use isso para desembocar na vida de outras pessoas, a cura do Senhor precisa chegar. Não, amados, ultrapasse etapas da sua vida. Primeiro, cura interior. Para quê? Para que se sustente, para que você não aborte missões. Deus quer levar você ao centro do propósito dEle. Mas espera aí, olha só que interessante, irmãos. Olha só, mas eu sou um cristão. Por que algumas coisas não estão fluindo na minha vida? Aí a pergunta que a gente faz: será que mesmo assim posso estar sendo amaldiçoado? Eu trato num capítulo desse livro a respeito de maldição. A pergunta que nós fazemos
às vezes, muitas pessoas nos gabinetes pastorais nos perguntam: pastor, será que eu estou sendo amaldiçoado, vitimado por uma maldição? Por quê? Porque eu tratei uma questão dessa. Meus bisavós se separaram, meus avós se separaram, meus pais se separaram, e eu agora estou na eminência de separar-me. Será que estou sendo vitimado por uma maldição, mesmo sendo um filho de Deus? Eu não sei quantos que estão aqui já se fizeram essa pergunta. Mas espera aí, nós cantamos que toda a maldição foi levada na cruz. Toda fica fora alguma coisa? Toda é? Toda é toda, aleluia. Esse povo é profundo, hein? Toda é toda. Mas então a pergunta que não quer calar: por que parece que algumas características, que algumas situações como essa que acabei de dizer a vocês, elas se repetem? Por que bisavós separaram? Por que meus avós separaram? Por que meus pais separaram e eu agora estou a um passo de separar-me? O que está acontecendo? Você está lembrado que Satanás perdeu espaço na sua vida, mas você acha que ele está satisfeito com isso? Você acha que ele diz: legal, então pode levar, pode levar. É assim? Já que Deus agora está ocupando o seu interior, Satanás então está olhando para você e está dizendo: beleza, perdi, mas tem tantos outros aí, vou atrás de outro. Não, ele vai mentir, ele vai articular, ele vai se levantar, ele vai batalhar para mentir, para lançar sobre a sua vida limitações, pensamentos, sentimentos, aprisionamentos na sua vida, para limitar você, para você não alcançar o centro da vontade de Deus. Deus não tem, amados, partes para você, Deus tem o todo para você. Deus quer que você viva tudo o que Ele tem para você sem nenhuma restrição. Mas por que eu não alcanço isso? Muitas vezes porque eu não tenho o discernimento de que o que está acontecendo comigo são mentiras em áreas específicas e que está desestruturando a minha vida, abalando meus pensamentos e limitando a minha caminhada. Em nome de Jesus, Deus vai nos ungir com discernimento de espíritos. Eu poder discernir mentiras diabólicas que estão chegando na minha história. Ser amaldiçoado significa receber de forma geracional um mal que acompanhará você pelo resto da sua vida. Será que eu, nova criatura, acessei a obra consumada da cruz pela fé, vou ser acompanhado por uma maldição para o resto da minha vida? Claro que não, irmãos. Jesus anulou aquilo que acompanhava gerações passadas. Se até agora acompanhou gerações dos seus descendentes, você agora é o ponto que vai fazer diferença. Por quê? Pelo simples fato de você ter Jesus na sua vida. Agora, mais do que ter Jesus, é você ter maturidade para viver de acordo com aquilo que Deus diz que você é. Pergunta: podem filhos de Deus, podem pessoas salvas em Cristo Jesus, livres em Cristo Jesus, viverem como escravas? Pode. Pode. Sim. Posicionalmente eu sou livre, mas se eu não amadureço na verdade, eu posso estar recebendo essas mentiras com força de verdade. Aí eu não vivo o que Deus tem para a minha história. Você entende? Deus continua sendo Deus? Será que Jesus precisa morrer de novo? Não, Ele morreu. Ele consumou. Posicionalmente eu já estou lá. Eu já sou mais que vencedor. Eu estou assentado em Cristo Jesus. Sabe, Ele me garantiu a salvação em Cristo Jesus. Ele já me justificou. Ele me salvou, me regenerou, me lavou, sabe? Ele projetou a minha vida, Ele já fez isso tudo. Agora eu preciso posicionar-me para viver isso plenamente na minha história. Eu não vou deixar que essas mentiras cheguem com força de verdade. Talvez eu esteja falando para alguns de vocês que até hoje
recebeu algumas mentiras geracionais, algumas frustrações, algumas decepções, e percebe que hoje você está travada com relacionamentos de amizade, relacionamentos conjugais, nada dá certo, não tem lugar perfeito, não tem lugar bom, as pessoas estão me enganando, as pessoas estão me perseguindo, eu não consigo fluir, há algo que sempre me impede, quando eu penso que as coisas vão dar certo, eu sou travado, eu sou impedido. Irmãos, em nome de Jesus, nada mais vai te impedir de viver o propósito de Deus na sua história. Ei, nada vai te impedir. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me posicionar na verdade. E para que eu me posicione na verdade, eu preciso ter discernimento a respeito do que está acontecendo. Porque o discernimento é trazer à luz, o discernimento é percepção espiritual do que está acontecendo, não é dar nomes naturais ao que está acontecendo, mas é perceber que a origem, a essência de todos os males tem a ver com Satanás. Eu sei que muitas das coisas que vemos por aí, o homem está relacionado, mas eu e você que somos filhos de Deus, que sabemos que toda a origem do mal vem de Satanás. Ele está trabalhando para anular o propósito de Deus na sua vida. Então veja, essa é uma mentira, gente. Olha o que a Bíblia diz. Esses são os textos que a gente vai usar hoje. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado. Mas espera aí, pastor, esse texto está relacionado à lei judaica. Irmãos, onde a lei há pecado. Então, veja, muito obrigado, querido. Obrigado. Aonde há a lei, há o pecado. Então, Jesus, Ele justificou você. A maldição do pecado não tem mais validade na tua vida. Aquele que não tem pecado, se fez pecado por você, para que através dele, eu me tornasse justiça de Deus. Veja, através de Jesus, eu me tornei justiça de Deus. Agora eu sou desafiado pelo Evangelho a viver na altura daquilo que Deus tem para mim. Me posicionando, repreendendo, discernindo, dizendo não, anulando sentimentos, sofismas que vêm na minha vida, ou seja, mentiras adornadas de verdade. Isso são sofismas, lançados sobre a tua vida, que bloqueiam teus pensamentos, o teu senso criativo é bloqueado. Quantas pessoas que já foram frutíferas e hoje não são mais. Por quê? Porque foram atingidas por sofismas, mentiras com força de verdade, que geraram fortalezas, fortalezas que hoje impedem o agir de Deus na tua vida. Mas eu declaro que todas as fortalezas cairão e que o Espírito Santo vai curar você definitivamente. Quantos recebem isso aí? Dá um aleluia aí, querido. Aleluia. Olha só, pode aplaudir. Olha o que Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-as na... Ei, aquilo que te condenava foi cravado na cruz. Tuas histórias geracionais foram cravadas na cruz. Em Cristo Jesus eu venço todos os males, seja a depressão, seja a ansiedade, seja as histórias mal resolvidas, seja os sentimentos de que ordem forem. Em Cristo Jesus eu tenho capacidade de vencer. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa, para algumas pessoas isso será instantâneo, para muitas outras pessoas isso será um processo. Comigo vai acontecer como, pastor? Não sei, ué. Como é que eu vou saber? Eu já conheci pessoas, e eu narro na introdução desse livro, um irmão policial ativo na sua função, estava passeando num final de semana, numa cidade da Baixada Fluminense, Caxias. Por que vocês viram, gente? Caxias. Ao voltar da visita que fez a alguns amigos,
ele foi interpelado por um grupo de homens num carro, que atiraram nele, fizeram vários disparos sobre ele. Ele caiu baleado com vários tiros. Depois descobriu-se que confundiram ele com uma outra pessoa. Ele rapidamente foi identificado como um policial. E como é sabido de todos nós, os amigos de farda tentaram prender as pessoas. E com um sentimento enorme de vingança, prenderam esses meliantes. Horas depois eles foram presos. Não puderam fazer absolutamente nada porque os prenderam num lugar muito povoado. Os levaram presos. O nosso irmão, ele foi internado em estado gravíssimo, inconsciente. Mas graças a Deus, foi se recuperando aos poucos. Não foi imediato, mas foi aos poucos. Ele disse que quando ele acordou daquela situação, algo aconteceu dentro dele. Ele ainda não havia confessado Cristo como o Senhor da sua vida. Mas algo havia sido gerado no coração dele. Ele disse que ele não conseguia ter ódio em relação aos algozes da vida dele. Ele foi banhado por um sentimento de misericórdia, sem entender nada. Depois, ele se recuperou, e ele teve que comparecer em juízo. Ele falou que quando entra no local, avista aqueles homens que haviam tirado a vida dele, que haviam tentado tirar a vida dele. Ele disse que novamente começou a ser banhado por um sentimento de amor e misericórdia. Só Deus, hein, irmãos? Alguém que não tem Jesus, alguém que era extremamente ativo na sua profissão. Ele não havia aceitado Jesus, mas ali ele foi constrangido pelo Espírito Santo. Ele saiu do seu lugar e abraçou as pessoas, os 3 homens que atiraram nele. Ele abraçou dizendo, eu te perdoo. Saiu dali como uma consequência natural, foi buscar uma igreja e entregou a vida a Jesus. Por que eu estou contando essa história a vocês? Porque para alguns de nós vai acontecer muito rápido, até antes de você declarar a tua fé em Jesus. Para outras pessoas é um processo, porque muitas vezes nós não nos entregamos, nós não nos quebrantamos, nós somos resistentes, nós temos uma história familiar de resistência. Para alguns de nós é difícil admitir que eu preciso de ajuda. Irmãos, só vai ser ajudado, irmãos, quem quer ajuda. Se você disser, eu reconheço que existem áreas da minha vida que não estão fluindo. E esse é o exame essa manhã que eu gostaria de levá-los a fazer. Será que existe área da tua vida que você percebe que não está fluindo? Ou você ainda continua insistindo, dizendo, está tudo bem? Será que você nasceu para viver isolado? Será que todo mundo ao teu redor tem problemas e a única pessoa que não tem problemas é você? Será que todas as instituições evangélicas têm problema? Quando às vezes a gente vê um desses pastores midiáticos aí, falando da fé cristã, da igreja de Jesus, de uma forma tão rancorosa, e às vezes alguns irmãos dando like, dizendo, é isso mesmo, é isso mesmo. Quantas vezes nós deixamos as histórias da nossa vida nos amargurarem, aprisionarem a nossa vida. Eu e você nascemos para ser livres, irmãos, inclusive livres de situações ruins da nossa história. Mas deixa eu dizer uma coisa, pessoas às vezes são aprisionadas, e na maioria delas aprisionadas por histórias ruins, mas existem pessoas que são aprisionadas por histórias boas, que não voltam mais. Aquele emprego que você teve, era o emprego dos seus sonhos, mas você foi traído, colocado para trás, você não tem mais, você está paralisado aí. Aquele amor de 15 anos, aquele relacionamento que foi muito bom, mas que era, irmãos, nocivo para você, aí você está aprisionado, choroso, a vida não flui mais. Você que viveu uma vida ministerial frutífera, você era usado por Deus, você tinha alegria,
você mergulhava nos ministérios da igreja até que um dia você foi decepcionado. E agora, isso não sai da sua cabeça, isso aprisionou você, isso deixou uma pessoa amargurada, uma pessoa crítica. Entenda o porquê que eu estou trazendo isso à tona, porque esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Deus quer que você vença essas histórias, Deus quer sacudir a poeira dos teus pés, para Ele realizar o propósito da sua vida. Uma das maiores indignidades humanas é terminar a sua história sem cumprir o propósito, mas eu quero declarar em nome de Jesus, que você não vai morrer sem cumprir o propósito. Deus vai curar você, em nome de Jesus. Satanás foi despejado, a minha esposa até perguntou, não é despojado não, é despejado mesmo, eu quis dizer isso, do seu interior, mas ele não se conforma com isso, por isso ele lança mentiras de insatisfação, inferioridade, incapacidade, insuficiência, instabilidade, ingerência, intimidação, institucionalização e insalubridade. Irmãos, eu quando escrevi isso, escrevi lá no livro também, eu estava no sofá e de repente, esse aí eu falei, gente, esse negócio tem a ver com intra, esse negócio tem a ver com coisas que estão dentro da gente. Irmãos, a maioria das limitações que temos está relacionada com questões interiores, por isso que Deus quer curar o interior de cada um aqui. Pastor, meu problema não é isso que você está dizendo aí não, meu problema, aí você vai nominando, é aquele homem, é aquela mulher, é aquela situação, o seu problema está em você, porque pessoas resolvidas internamente, resolvem externamente, amém? Pensei que você ia dar um aleluia aí, ia pular aí, igual aquele pentecostal aí, amém gente, glória a Deus. Estou encerrando, o nosso tecladista pode subir. Se esses sentimentos insistem em te aprisionar, mesmo você sendo uma nova criatura, é hora de você buscar ajuda. Ei, você está lembrando disso recorrente vezes? Você é daqueles que contam uma história mais de 1000 vezes, isso pode revelar a tua idade também, né? Ok, mas não estou falando disso não. Dizem que pessoas que contam as mesmas histórias repetidas vezes é porque a idade está chegando. Isso também é verdade. Meu pai tem 87 anos e quando paro para conversar com ele, falei, meu Deus, eu já sei detalhes da história que ele vai contar. Mas não está regado com sentimentos aprisionadores, mas não está regado com mágoa, mas não está regado com incapacidades, com mentiras. Eu estou me referindo a isso. Eu estou me referindo quando eu começo a lembrar de coisas que estão me aprisionando. Não deixa você ser livre. Ei, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Livre para um novo relacionamento. Livre para uma nova história ministerial. Livre para novas amizades. Mas eu fui frustrado, agora não quero saber de pessoas não. Agora eu quero cuidar das minhas plantas. Eu gosto agora mais de animaizinhos do que de gente. Quem já falou isso, levanta... Não vou também, né? Mas eu sei que muitas vezes nós falamos isso. Falamos isso porque carregamos uma dor. Mas uma das coisas que Jesus deixou nas últimas palavras dele é que eu e você devemos amarmos uns aos outros assim como ele nos amou. Isso é desafiador, gente. Eu sei que isso é desafiador, mas o Mestre Jesus disse isso. E se ele disse, eu tenho que obedecer. Eu estava falando com a minha esposa ontem, nós viemos de um aniversário de 15 anos. Eu falei, Deus me deu uma palavra sobre obediência. Obediência não é concordância. Obediência é o reconhecimento de que Deus é maior do que a minha capacidade de discernir a minha vida. E se Ele disse, eu olho para o que Ele disse, absorvo o que Ele disse e vou obedecer, mesmo contrariado. Talvez você ache diferente. Talvez você pense diferente. Mas se Deus está dizendo, se o Espírito Santo está gerando no seu coração, se esse lugar profético tem sido um ativador na tua vida, é hora de você sair daqui e não lançar um discurso, eu não preciso disso, talvez, sem que a tua esposa saiba, sem que o teu marido saiba, avaliar se existe no teu interior ou na tua história algumas questões que estão sendo travadas. Se você não quiser dizer para ele ou para ela, não diga.
Deixa Deus tratar você. Deus quer tratar a tua individualidade, para que você depois seja uma bênção na sua coletividade, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, seja onde for. Aleluia. Não engavete suas dores, não jogue para debaixo do tapete. Pessoas curadas curam. Tem um capítulo que eu trato sobre isso, irmãos. Pessoas curadas curam. Você tem escutado isso por vezes? Nesses dias a gente tem ouvido muito sobre isso. E há uma continuação, porque pessoas feridas também ferem. Pessoas mal resolvidas, a vida não se resolve, a vida não flui, a vida não anda, e a gente começa a culpar pessoas. Foram as oportunidades, foram as pessoas que vieram no meu caminho, foram as escolhas frustradas que eu fiz, erradas que eu fiz, que se frustraram. Ei, gente, deixa eu dizer, talvez tenha razão, talvez você não tenha escolhido certo, talvez você não tenha entrado numa porta que se abriu em algum momento importante para a sua vida, mas o que você vai fazer agora? Você vai se lançar debaixo da cama? Você vai se cobrir com edredom? Você vai ficar um murmurador, irmão profissional? Ou você vai se levantar em nome de Jesus, deixar que o Espírito Santo jogue luz no teu interior e, amados, continuar a tua jornada? Eu espero que você se levante esta manhã e diga não a sentimentos limitadores para a glória do nome de Jesus. Eu quero ser enfático no que eu estou dizendo a vocês, porque eu sei que essas questões limitam profetas, limitam pastores, limitam evangelistas, limitam apóstolos, limitam os doutores. Os ministérios ficam tacanhos quando eu não recebo a luz do Espírito na minha vida. Aleluia. Eu acho que eu fiz muito slide, irmãos. Existem muitas pessoas extremamente talentosas, eu já falei isso aqui. Não existe nenhuma história trágica, não existe nenhuma história, por mais trágica que ela seja, que não possa ser mudada. Qual a história que você carrega? Ah, pastor, se você sentasse aqui comigo, você ia chorar. Então não conta não, que eu não estou a fim de chorar. Eu sei que talvez essas histórias sejam realmente lamentáveis. Talvez você tenha sofrido mesmo. Talvez você até não merecesse, talvez, mas esse não é o lugar que Deus quer que você fique. O coitadismo, o lugar de frustração, não é o lugar que Deus te colocou. Você está disposto a sacudir a poeira dos pés e dizer: eu sei que o Senhor tem uma nova história para mim. Eu não quero passar isso para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos vejam em mim alguém murmurador, alguém que conta a mesma história, sabe, com requintes de dor. Não, eu quero que os meus filhos percebam que a minha história acumulou em mim experiências e que me tornou uma pessoa melhor do que eu sou. Em nome de Jesus. Talvez você esteja aí, amados, recebendo uma revelação do Espírito Santo. Talvez Deus esteja lembrando uma história para você, assim como lembrou a minha história, que aparentemente não tinha significado, mas Deus trouxe desdobramentos da minha história, e a partir daí a minha vida começou a fluir nessa área. Muitas pessoas que são novas criaturas já tiveram o seu espírito ativado pela presença de Deus, mas ainda não aprenderam a liberar comando para a alma. Você sabe aonde a cura interior acontece? Na sua alma. Quem nasce de novo é o teu espírito, mas se a tua alma não for renovada, mesmo como nova criatura, você vai viver de forma escravizadora, gente. Você não vai viver livre. Você nasceu de novo, você tem Jesus na sua vida, mas sua mente não foi renovada. Você não aprendeu a reagir na perspectiva de Deus. Você não aprendeu as ferramentas espirituais. Você continua, mesmo como uma nova criatura, lutando como um homem natural, como uma antiga criatura, com conceitos, preceitos, ordenanças da antiga criatura. Como uma nova criatura, agora eu tenho armas poderosas em Deus, capazes de anular todas as mentiras lançadas na minha e na sua vida. Você está recebendo isso aí, querido? Lembre-se, cura interior acontece na alma.
Eu termino minha mensagem. Essa é uma oração, está no final do livro. Eu espero que você esgote o livro lá, tá, irmãos? A gente tem mais de... Eu trouxe aí, eu acho que... Nem sei quantos aí, mas vai esgotar em nome de Jesus. Irmãos, acredite no que eu estou dizendo para você. Eu não sou vendedor de livros. Livro nesse país, só se o camarada for de mídia. Não dá dinheiro. Acredite. Eu estou compartilhando uma verdade que pode mudar a tua história. Você pode compartilhar esse livro com alguém, comprar para dar a alguém que você percebe no teu espírito que precisa liberar alguma área da sua vida. Em nome de Jesus. Faça disso um instrumento. Mas pastor, eu não tenho o costume de ler, como é que vai ser? Ei, já muda isso agora. Eu vou ler até o final, mesmo que seja uma paginazinha por dia. Um livro pequeno e simples desse. Mas não é a leitura de um livro. É, amados, o acúmulo de uma verdade. É assimilar uma verdade poderosa que pode mudar a minha história. Você pode ficar de pé aí em nome de Jesus, querido. Eu chamei essa oração de cura. Não se espantem, gente, pode estar 0 graus que eu suo assim mesmo, tá? Eu estou bem tranquilo ministrando, não é porque eu estou nervoso, não. Bom, eu acho que o suor deve ser, mas eu estou bem tranquilo. Essa é uma oração que eu gostaria que todos nós fizéssemos. Todos nós, inclusive a turma aqui do louvor, vão fazer junto essa oração. Ela é poderosa demais. Eu chamo lá no livro de oração de cura. Você pode fazer junto comigo em nome de Jesus. 1, 2, 3. Senhor Jesus, reconheço que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Reconheço que minha imagem distorcida pelo pecado foi recuperada em Cristo. Sei que fui perdoado, me tornando sua justiça. Toda a dívida que eu tinha foi paga pelo Senhor. Toda a maldição foi quebrada na cruz. Sei que sou seu filho amado, morada do Espírito Santo. Eu tenho valor infinito para o Senhor. Eu sou amado a despeito das minhas falhas. Eu nasci com um propósito. Eu declaro que nenhuma história do meu passado será capaz de me aprisionar. Eu declaro que sou herdeiro com Deus e co-herdeiro em Cristo. Eu abro mão de direitos que têm base no homem natural. Eu libero minha vida de toda mágoa. Eu me abro ao mover do Espírito Santo para agir nas áreas que eu não consigo me livrar. Eu permito que o fruto do Espírito Santo se sobreponha às obras da carne. Eu declaro que todo espírito de confusão mental, incredulidade, ansiedade, negatividade, passividade não fazem mais parte da minha vida. Eu perdoo todos os que me feriram, traíram com a força do perdão do Senhor. Eu abro mão de toda amargura, ódio, dor, decepção, rejeição, para viver o propósito do Senhor. Eu expulso da minha vida todo sentimento de insatisfação, inferioridade, incapacidade, instabilidade, ingerência, intimidação, institucionalização, insalubridade. Eu me abro, Senhor, para o derramar do seu bálsamo curador no meu interior. Eu declaro minha vida livre de todo peso excessivo. Eu declaro aptidão no Senhor para viver todo o processo de cura. Eu declaro que estou pronto para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode celebrar a liberdade, a cura no Senhor. Aleluia. Aleluia. Para alguns de vocês, a cura vai acontecer imediatamente. Mesmo que você seja um cristão, alguma área que te aprisionava não vai te aprisionar mais.
Para outras pessoas, você terá que lutar contra mentiras. Mas, irmãos, mentiras se combatem com verdades. Eu combato mentiras com verdade, de quem eu sou em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, né? Vamos lá. Vamos